professora Amanda Conrado Lima tem licenciatura em Física pelo Instituto Federal do Piauí. É especialista em ensino de física também pelo Instituto Federal do Piauí e é mestra em ensino de física pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Na Universidade Federal do Piauí, trabalha atualmente no PRIO e na UAB, curso de licenciatura em Ciências da Natureza, e também é professora efetiva do estado do Piauí. Em nosso curso, ela é a professora de Mecânica 1, cujos conteúdos que serão abordados são Introdução à Energia e Trabalho, Potência e Energia Cinética, Forças Conservativas e Potenciais, Conservação da Energia Mecânica e Momento Linear e Impulso. Com vocês, a professora Amanda. Vamos lá. Então, para trabalho, nós temos aqui, né, o trabalho, ele representa a transferência de energia para ou de um sistema mediante a aplicação de uma força. Então, pessoal, nós precisamos necessariamente da atuação de uma força, e essa força, ela precisa gerar um deslocamento, tá? Então, notem que o trabalho, nessa expressão aqui, que eu acredito que vocês já devem ter pago alguma disciplina de cálculo, o trabalho, ele vai ser igual ao produto escalar entre dois vetores. Isso vai gerar o seguinte, o trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, que naturalmente é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Por que isso? Porque o vetor força, ou melhor, o produto desses dois vetores, o produto escalar desses dois vetores, ele vai demonstrar a projeção, por exemplo, do vetor do vetor F na direção do vetor deslocamento, tá? Ou seja, né, só para ficar mais claro, vamos ver aqui tentar desenhar aqui para vocês uma imagem. Imagine que a gente tem aqui um bloquinho, que esse bloquinho ele está sofrendo a atuação de uma força F, tá? Que pode ser uma corda que está fixada nele, certo? E essa força F, ela vai fazer com que esse bloquinho, ele realize um deslocamento dele. Então, notem que esse vetor F, ele vai ter uma projeção aqui na direção do vetor deslocamento, que a gente chamaria de quê? De Fx, pois é a componente da F no eixo X. Sendo assim, o que vai ser importante para a gente nessa situação aqui, para calcular o trabalho, é justamente a força no eixo X. E quem seria essa Fx? Essa Fx vai ser o quê? A força vezes o cosseno de θ. Aí você vai dizer, professora, onde está esse ângulo? Esse ângulo vai ficar aqui, ó, entre o vetor força e o vetor deslocamento. Pois bem, e aí nós temos a questão da unidade do trabalho. O trabalho vai ser força vezes deslocamento, então a unidade de força, nós vamos ter aqui o Newton, que é em homenagem a Isaac Newton, né? E o deslocamento a gente vai ter aqui em metros. Então, o trabalho é newtons vezes metro. E aí, para isso, a gente utiliza, né, a gente não costuma trabalhar newton vezes metro, a gente denomina o quê? Joule. Então, a unidade do trabalho, ó, conforme vocês podem visualizar aqui, vai ser o joule. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se tem algum recado dos nossos tutores. Certo, certo, certo. Muito bem. Então, gente, ó, a tutora Ana Karina está falando aqui sobre a questão, né, que tem alunos que estão cursando Introdução à Física agora e também, então talvez eles tenham dificuldade em assimilar alguns conceitos. Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando. Na aula de hoje eu tentei deixar ela num nível mais acessível possível. Por exemplo, lá no CIGAR a gente já trabalhou com integral, então tá um cálculo um pouco mais profundo. Aqui a gente vai trabalhar algo que eu espero que todo mundo entenda, que é justamente para facilitar. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, mas vai dar certo.
Olha só. Então, dando sequência aqui, vamos analisar aqui essas três imagens. Nessas três imagens, a gente está tendo aqui esforço físico, certo? Mas será que nas três eu tenho realização de trabalho para física? Então, vamos lembrar, ó, nós acabamos de ver que para existir trabalho, eu preciso de força, essa força tem que promover um deslocamento, e naturalmente, né, eu vou trabalhar aqui, como eu trabalho com a componente dessa força que atua na direção do deslocamento, vai surgir aqui o cosseno de θ. Então, veja só, aqui na primeira imagem, uma pessoa está levantando uma caixa. Quando ela levanta essa caixa, ela vai realizar um deslocamento na vertical, não é verdade? Porque ele vai elevar essa caixa. Então, mesmo que não seja na horizontal, né, a gente tem um deslocamento na vertical, ele está realizando deslocamento e ele também está ali exercendo uma força. Então, aqui a gente tem trabalho. Na figura do meio, a força, naturalmente, aqui, ó, exercida pelo rapaz, é na horizontal para a esquerda. E ele também está se deslocando na horizontal para a esquerda. Então, eu também vou ter trabalho. Já na primeira imagem, se a gente considerar que isso aqui é uma parede, e que, por mais que essa moça exerça força, ela não vai conseguir mexer essa parede, não vai conseguir tirar ela do lugar, então não vai ter trabalho, tá, gente? Então, vejam só, por mais que tenha esforço físico, por mais que ela se desgaste, se não tiver deslocamento, não vai existir trabalho. Por quê? Vamos analisar isso matematicamente. Ó, se esse elemento aqui for igual a zero, notem que a gente tem aqui uma multiplicação, né? E aí, se eu pegar esses elementos e multiplicar por zero, naturalmente vai dar zero também, tá? Então, essa situação aí da primeira imagem é uma situação de trabalho nulo. Lembrando que lá no SIGA A gente vai ter uma aulinha que já foi disponibilizada, que trata disso de forma mais detalhada, tá? Que aí lá a gente falou sobre trabalho motor, trabalho resistente, enfim. Pois bem, aqui nós temos uma outra situação, tá? Notem que essa pessoa, ela está girando, que pode ser uma pedra amarrada a uma corda, e aí a gente está considerando aqui um movimento circular uniforme, tá? Então, vendo de cima essa pedra se movendo, a gente teria algo semelhante a essa figura aqui da direita. Então, quais são as forças que vão atuar aqui, né? A gente vai considerar aqui a força centrípeta, que vai atuar em direção ao centro, e a gente vai ter o vetor velocidade e vamos ter também os elementos de deslocamento, que vão ser aqui na tangente. Então, o que é que vai acontecer numa situação como essa? O trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Só que o que é que acontece? Como a gente vai ter aqui um ângulo de 90 graus entre o vetor força e o vetor deslocamento, a gente vai trabalhar com o cosseno de 90 graus. E aí, para quem se lembra aí, o cosseno de 90 é igual a zero. Então, numa situação como essa, né, no caso aqui que a gente tem a força centrípeta, que é um movimento circular uniforme, o trabalho vai ser nulo. A gente não vai ter realização de trabalho aqui para a física. Bom, e aqui no caso nós temos um exemplo de um alterista, né? Até ele levantar esse peso, a gente pode considerar que ele realizou trabalho, né? Porque ele exerceu uma força e promover um deslocamento, assim como também a força gravitacional, ela vai atuar aí, também vai ter o trabalho da força gravitacional, mas uma vez que ele segura esse peso lá em cima e ele fica segurando e deixa de haver o deslocamento, eu também não vou ter trabalho, ok? Então, muito cuidado, nossos alunos, principalmente lá no ensino fundamental, né, primeiro ano do ensino médio, eles têm muita dificuldade até pela questão do dia a dia, né, a gente, hoje eu realizei muito trabalho, enfim, mas
temos que ter essa consciência, né, que o trabalho na física ele vai ter um significado e no cotidiano vai ter outro. Ok, então, continuando aqui, vamos falar sobre potência, né? Como é que a gente vai determinar a potência? A potência vai ser o trabalho realizado sobre um intervalo de tempo, tá? Então, potência vai ser igual ao trabalho realizado pela variação do tempo. Então, naturalmente, se eu tenho um equipamento ou se eu realizo um trabalho que tenha uma grande potência, significa o quê? Ou que eu vou estar consumindo ou realizando ou transferindo energia em uma maior proporção ou em um curto espaço de tempo, tá? Como exemplo aqui, a gente pode falar sobre na questão do halterista, né? Quanto mais rápido ele levantaria o peso, maior seria a sua potência. Ou também se a gente aumentasse aí a quantidade de trabalho realizado. A unidade de potência, geralmente não, a gente utiliza o watts, né? Que vai ser o mesmo que joule sobre segundo, tá? Porque uma vez que o trabalho a gente calcula em joule, né? E o intervalo de tempo em segundo. Então, a unidade de potência vai ser o quê? Vai ser o watts, e 1 watt é igual a 1 joule por segundo. Lembrando, gente, que teve um exercício recentemente, né, que eu disponibilizei lá no SIGA, que tinham questões que precisava calcular a potência, né, então bastava você pegar o valor do trabalho e dividir pela variação do tempo. Bom, agora vamos falar sobre energia mecânica, tá? Que aqui está tudo interligado. Imagine que você segura um martelo, tá? E é uma situação que a gente apenas vai segurar e deixar a mão descer, tá? A gente não considerem estar impulsionando uma força sobre ele, apenas segurou e deixou soltar. Vocês concordam comigo que quanto maior, né, quanto maior for a altura que você levar o martelo, com mais força ele vai chegar ao prego, tá? A gente tem essa percepção. Então, por que que isso acontece? Veja só, ao erguer o martelo, ele adquire propriedades de ser capaz de realizar trabalho. E aí, que trabalho seria esse, no caso? Seria o trabalho aqui de deslocar o prego, nesse exemplo específico, né? Deslocar o prego em direção à madeira. Então, notem que adquirir a propriedade de ser capaz de realizar trabalho, seja uma situação de compressão de átomos do material, quando você comprime uma mola, ou quando você estende uma mola, enfim, esse algo a mais que você ganha, que torna capaz de realizar trabalho, é a definição de energia, tá? Então, quando a gente tem energia, a gente tem ali capacidade de realizar trabalho. E aí, lembrando que para realizar trabalho significa que você vai ter força, vai ter deslocamento, e a energia ela vai se manifestar aqui de determinadas formas, e a gente tem aqui uma classificação, tá? Então, veja só, a energia mecânica, ela vai ser de dois tipos aqui. Ou ela vai ser cinética ou potencial. Quando ela é cinética, ela vai estar relacionada ao quê? Ao movimento. Quanto mais movimento você tiver, mais energia cinética você vai ter, tá? E aí a gente já pode adiantar, né? O movimento vai estar relacionado com o quê? Vai estar relacionado com a velocidade. Então, a gente vai ver aqui que a velocidade, ela é diretamente proporcional, isso ainda uma razão exponencial em relação à energia cinética. Enquanto que a energia potencial vai ser a energia armazenada devido à posição, tá? Então, nós temos aqui, vamos falar primeiro da parte de energia potencial, tá? Que é aquela energia que está relacionada à posição. A energia potencial, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser gravitacional
ou elástica. E aí, vamos começar aqui pela energia gravitacional. Primeiro, vamos fazer aqui uma pequena revisão, né? Como é que a energia gravitacional surge? Ela, claro que ela está ligada aí com a gravidade. A gravidade, gente, vai ser uma força, tá? É uma força do resultado da interação entre campos gravitacionais. E aí vale a gente lembrar que tudo que tem massa tem o quê? Tem campo gravitacional, certo? Por exemplo, vamos supor aqui, ó, nós temos aqui um marcador de texto. Esse marcador de texto, ele tem massa. Então, com certeza, ele tem campo gravitacional. Só que esse campo gravitacional que ele apresenta é um campo muito sutil. Por quê? Porque a massa dele é muito sutil. Se a gente for comparar a massa dele com a massa do planeta Terra, é praticamente infinitamente menor, tá? Então, o campo gravitacional que ele gera não é capaz de atrair uma formiga ou, enfim, não é algo que eu consiga perceber, mas não quer dizer que ele não exista. E é justamente por causa desse campo gravitacional que ele apresenta que ele está preso, ou melhor, que ele está sendo atraído pela gravidade da Terra, porque são esses campos que se comunicam e resultam na força, ok? Então, agora vamos falar aqui da energia potencial gravitacional. Para isso, eu quero que vocês imaginem essa situação onde o rapaz ele está tentando erguer esse peso, tá? Pois bem. Então, a gente já sabe, né, que aqui a gente já vai considerar que a energia potencial gravitacional ela é calculada como? Veja só. A energia potencial gravitacional vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura. Vamos analisar aqui essa equação. A massa, numa situação como essa, né, que ele está erguendo aí o peso, durante essa erguida ou durante a descida do peso, a massa dele não vai ser alterada, tá? E a gente também pode considerar, para esse exemplo, que o campo gravitacional também não está sendo alterado. E aí, consequentemente, a aceleração da gravidade aqui vai ser um valor G constante. Bom, então a energia potencial aqui, gravitacional, ela vai depender diretamente de quem? Da altura. Então, quanto mais alto essa massa estiver, mais energia ela vai adquirir. E aí, claro, a gente pode analisar aqui, por exemplo, vamos supor um prédio em que uma senhora coloca um vasinho de flores lá na janela do prédio. Bom, uma coisa é esse vasinho cair sobre o seu carro, estando a 1 metro de altura. Outra coisa é ele cair de 20 metros de altura, né? A gente pode imaginar que o estrago vai ser bem diferente. Quanto mais alto ele cair, maior será o quê? Maior será a energia, certo? Então, para a gente deduzir isso, vamos ver aqui qual é a relação entre trabalho e energia potencial gravitacional. Imaginem, né, no caso aqui eu estou com dificuldade para achar o cursor, mas vai dar certo. Ó, imagine que essa massa, né, ela saiu aqui de uma altura que eu vou chamar de H0, porque é para indicar a inicialidade, e foi até uma altura máxima, que a gente vai chamar aqui de H, tá? Então, o nosso objetivo é calcular o trabalho, e a gente vai calcular aqui o trabalho para deslocar essa massa de H0, que é a altura inicial, até H, beleza? Então, trabalho, a gente já aprendeu, trabalho é igual a força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ, mas qual vai ser a força que vai atuar numa situação dessa, tá? Lembrando que aqui a gente vai calcular o trabalho realizado pela força gravitacional. A gente não está calculando, por exemplo, o trabalho do moço que está puxando, não. Vamos imaginar que é o trabalho da força gravitacional. Então, queridos, como é que a gente vai determinar o valor da força gravitacional?
Aqui a gente vai ter a força-peso, né? E como é que eu calculo a força-peso? Peraí. A força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, né? E aí, claro, aqui cabe a gente comentar também, até porque a gente só vai ter esse encontro aqui, que vai ser ao vivo, cabe a gente comentar o equívoco, né? Nossos alunos, eles acabam muitas vezes achando curioso quando a gente leva isso para a sala de aula, que peso é diferente de massa, né? Por exemplo, quando você vai para a farmácia, que você sobe lá na balança, você não está verificando o seu peso. Aquele valor que é fornecido em quilogramas é a unidade de quê? De massa, tá? A sua massa, ela vai ter apenas um único valor, independente de você estar na Terra, na Lua, em Júpiter, enfim, por quê? Porque a sua massa, ela não vai depender do campo gravitacional, já o peso depende, tá? É por isso que a gente diz, por exemplo, que o peso na Lua é bem inferior do que o seu peso na Terra, justamente por isso, por causa do campo gravitacional, tá? Como a aceleração da gravidade lá é menor, o seu peso ficaria menor. Pois bem, então, sabendo disso, nós temos que o trabalho vai ser igual. Quem vai ser a força? É a massa vezes a gravidade, tá? E lembrando que isso aqui é o quê? É a nossa força-peso. Vezes a altura. Ele vai se deslocar da altura inicial h0 até a altura final. Então, a gente tem uma variação de altura aqui de H menos H0. Por quê? Porque a altura final menos a altura inicial. E aí também tem uma questão, né, que, veja só, a gente está considerando que a massa ela está subindo, né? Por quê? Porque tem uma pessoa ali puxando. Mas a gravidade, nesse caso, ela vai atuar contrário ao movimento. Por quê? Porque o peso, ele vai estar sempre em direção aonde? Ao centro da Terra. Então, enquanto o rapaz puxa o peso, né, tá puxando aqui pela cordinha, a gravidade está fazendo um trabalho contrário, que é o que a gente chama de trabalho resistente. Então, aqui, se a gente for analisar vetorialmente, veja só, você vai ter aqui o vetor força gravitacional, que no caso é o peso, e vai ter aqui para cima não, vou até mudar o local. Você vai ter o vetor aqui, deslocamento, né, que é na vertical para cima. Então, notem que você vai ter um vetor que está subindo e outro está descendo. São direções iguais, né, direção vertical, porém sentidos opostos. Então, a gente vai ter aí um ângulo de 180 graus. E o cosseno de 180 é o quê? É menos 1. Então, o trabalho vai ser igual a menos, olha só, do menos 1, mg, variação de altura, h menos h0. Isso aqui, gente, é equivalente ao quê? A menos a variação da energia potencial gravitacional. E notem também aqui, ó, que é que surgiu? Que é que está surgindo aqui? Está surgindo a definição, né, lá da energia potencial gravitacional, que nós vimos no início, que é o quê? mgh. Notem que aqui na nossa equação a gente está encontrando um valor negativo. Por quê? Porque a gente está fazendo, analisando o trabalho realizado pela força gravitacional, que no caso é uma força resistente. Bom, aí nós temos aqui, ó, se estiver subindo, a energia potencial aumenta, né? Quanto maior a altura, maior será a energia potencial. Então, a gravidade, ela vai fazer um trabalho negativo, porque você vai ter um deslocamento para cima e a gravidade, ela está atuando, né, para baixo. E se você descer, né, se a massa estiver descendo, a energia potencial vai diminuir. Por quê? À medida que ela vai perdendo a altura, ela vai perdendo energia potencial gravitacional. E o trabalho que a gravidade vai fazer é um trabalho positivo. Por quê, professora? Olha só. Se estiver descendo, obviamente, você vai ter o quê? O vetor força na vertical
para baixo, que é, no caso aqui, da força-peso, e o deslocamento também na vertical para baixo. Então, você vai ter dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido. E aí vai surgir aqui o ângulo de 0 graus, e o cosseno de zero é o quê? É 1. Por isso que a gente vai ter um trabalho positivo se o corpo, o objeto estiver descendo. Deixa eu olhar aqui novamente se tem alguma mensagem dos tutores. Não. Bom, então vamos continuar. Bom, aí agora vamos falar sobre a questão da força elástica. Lembrando que a gente está falando aqui de energia potencial, né? Energia potencial é uma energia definida em decorrência, ou melhor, uma energia adquirida em decorrência da posição, certo? Então, na energia potencial elástica, nós vamos ter aqui essa definição para energia potencial elástica, que inclusive essa definição aqui, nós fizemos ela por integração. O vídeo está disponível lá no SIGA, tá? Para quem quiser verificar. Então, nós temos aqui que a energia potencial elástica vai ser igual a Kx ao quadrado, tá? Então, vamos aqui calcular o trabalho da força elástica. A gente já viu que o trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento, né, vezes o cosseno do ângulo. Só que nesse caso aqui, né, antes nós vimos que quem estava realizando a força, né, era a força gravitacional. Aqui a gente vai ter a força elástica. E a força elástica, né, eu acredito que vocês provavelmente já pagaram alguma disciplina que trabalhou isso, né? Até porque a gente está focando na ementa dessa disciplina de mecânica 1, então subentende-se que vocês já pagaram uma outra disciplina sobre isso. Mas, para quem ficou aí na dúvida, ou enfim, né, ficou sem lembrar, como é que a gente calcula a força elástica? A força elástica, ela vai ser igual a menos Kx. Ela também é conhecida como lei de Hooke, tá? Esse X vai ser ali a variação da mola, porque a gente sabe que quando a gente pega uma mola, ela tem um comprimento natural, né? Então, se eu faço uma compressão, aquele valor que ela foi reduzida corresponde ao X. Ou, se ela for distendida, né, aquele valorzinho que saiu ali da posição de equilíbrio até a distensão também é o meu X, certo? E esse K aqui, ele é uma constante, ele vai depender, olha aí, gente, pois isso é estranho. Francisco, isso é muito estranho, mas, enfim, né, vai dar certo. Ó, se vocês não pagaram ainda nenhuma disciplina, né, que falou, por exemplo, de movimento retilíneo uniformemente variado, lei de Newton, força elástica, eu posso estar gravando alguma coisa para colaborar o entendimento, porque aqui no caso, como a gente está trabalhando energia, eu meio que subentendi que vocês já tinham visto toda essa parte. Mas se não, não tem problema, a gente vai aqui devagarinho e vai dar certo. Ó, então, gente, esse K aqui é o quê? Esse K é uma constante. Ele vai depender do material da mola, porque a gente sabe que tem molas que são mais rígidas, outras são mais flexíveis, então ele vai ter aí uma constante, vai ser uma constante. Então, para a gente calcular esse trabalho, a gente vai só substituir aqui, ó. Trabalho é igual a menos... Ah, e ainda tem um detalhe, peraí. Antes de seguir, vamos analisar aqui esse gráfico. Esse gráfico que tem aqui no nosso slide, ele representa como a força elástica se comporta, tá? Então, imagine que essa força elástica aqui, ela foi deduzida através de observações. Eles foram fazendo ali os experimentos e foram montando o gráfico conforme o resultado dos experimentos ia sendo revelado, né? E aí, viu-se aqui, ó, essa configuração, essa reta aqui. O que é que essa reta está representando para a gente? Ela está representando uma constante. E notem que a força, ela está sendo o quê? Diretamente proporcional ao deslocamento.
Quanto maior eu me distancio aqui, ó, quanto mais eu me distancio nessa reta aqui, consequentemente, o ponto que eu tenho aqui no gráfico, ele também vai se distanciando, ó. Ele vai subindo. Então, eu posso dizer que a força ela está sendo diretamente proporcional ao x. Quanto maior o x, maior a força. Isso faz total sentido, porque quanto mais eu comprimo a mola, imagine aqui uma situação ideal, tá? Quanto mais eu comprimir a mola, mais ela vai tentar voltar para a posição de equilíbrio. Mais eu vou sentir a força dessa mola. Isso acontece também se eu tentar esticá-la. Quanto mais eu tento esticar ela, mais ela vai ali exercer uma força para tentar voltar para a posição de equilíbrio. Aí você vai falar para mim, professora, mas chega um momento que a mola não volta mais. Aí, gente, já teriam outras explicações, porque você provavelmente ultrapassou o limite ali da elasticidade, enfim, a gente não está considerando uma situação dessa, a gente está considerando uma situação ideal, tá? Ok, queridos, aí, vamos lá. Analisando aqui comigo. Presta atenção, que vai dar certo. Ó, se você tentar calcular a área desse gráfico, qual é a figura que vai surgir? Que figura é essa? É um triângulo retângulo. Lembrando, gente, que tem vários caminhos, tá? O caminho que eu escolhi para a aula de hoje é o que pega o cálculo mais tranquilo, mas se você quiser se aprofundar na parte de integral, enfim, também dá certo, também funciona. Então, a gente tem aqui o triângulo, né? Como é que eu calculo a área do triângulo? Quem é que lembra? Isso aqui, a gente vai pegar o quê? A base, ou quem é a base? A base é o meu deslocamento. Então, vamos imaginar aqui, estou tentando calcular a área do gráfico. Então, vai ser a base que é o x, vezes quem? Vezes a força, olha só, porque é a altura, não é verdade? Ó, se eu pegar bem aqui a altura desse triângulo, essa altura coincide com o eixo da força. Vezes a força, aí tem um detalhe, dividido por 2. Por que dividido por 2? Ó, gente, para quem, pode ser que muita gente já domine isso, acredito que a maioria já, mas vai que alguém está se perguntando por isso, né? Bom, imagine aqui que a gente tem um quadrado, né? Como você calcularia a área desse quadrado? Se eu dissesse para você assim, fulano, eu vou te dar R$ 1.000 se você me disser quantos quadradinhos eu tenho aqui nessa figura em 2 segundos. Você provavelmente não contaria de um por um, não é verdade? O que é que você ia fazer, meu aluno inteligente? Você ia pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, que é a base, vezes a altura, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Ou seja, você não vai contar tudinho para dizer que é 16. Você faz o quê? Base vezes altura, né? E o triângulo retângulo, se você for observar, ele é o quê? Ó? É a metade de um quadrado. Claro que eu estou fazendo aproximações, tá? Notem que é a metade do quadrado. Então, naturalmente, se é a metade do quadrado, vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, é por aí que a gente vai, tá? Ok, mas aí, nós temos aqui, ó, x vezes F, não é verdade? Que é a força vezes o deslocamento. E a força vezes o deslocamento? Quando o cosseno é igual a 1, olha só, a força vezes o deslocamento é o quê? É o meu trabalho. Então, a gente vai ter aqui, ó, meus queridos, que o trabalho da força elástica vai ser igual a K vezes X. Por quê, professora? Porque isso aqui é a força elástica, tá? Kx, estou substituindo aqui no valor de F, tá? Isso aqui para a gente é o nosso F. Força, ó, vamos lá, vezes o quê? O deslocamento, que aqui no caso, deslocamento é variação de posição. E a gente está usando o quê? O X.
Tudo isso tem que ser dividido por quanto? Ó, queridos, vimos aqui que o trabalho vai ser numericamente igual à área do gráfico. Então, dividido por 2. Quando a gente concluir esse cálculo aqui, o trabalho vai ser igual ao quê? Ah, e detalhe, ó, lá da lei de Hooke, surge esse menos. Então, bem aqui nós temos um menos também, né? Lembrando, gente, que eu vou disponibilizar as anotações dessa aula, tá? Para vocês, então não se preocupem, essa aula está toda aqui anotada no meu caderno, e eu vou colocar no cigarro para vocês. Bom, aí continuando, a gente vai ter aqui, ó, menos K, quanto é x vezes x? X ao quadrado, dividido por 2. Aí você vai dizer assim, ah, professora, por que que tem esse menos? Né? Por quê? Ó, lembramos que a força que vai surgir na mola, né, que pela lei de Hooke, é uma força de resistência, tá? Então, ela vai estar sempre resistindo ao deslocamento. Se eu tento comprimir, a força tenta alongar. Se eu tentar alongar, a força vem para tentar comprimir. Por quê? Porque ela tende a voltar para a posição de equilíbrio. Então, esse menos aí, ele me sinaliza que é uma força de natureza resistiva, tá? Ela está resistindo aí a força que eu exerço sobre a mola, tá? Então, nós acabamos de deduzir aqui o trabalho da força elástica. Fala sobre a energia cinética, né? Recapitulando, nós vimos que a energia mecânica ela pode ser classificada em energia cinética e energia potencial. A energia potencial em decorrência da posição. Ela foi distribuída em gravitacional, que é devido ao campo gravitacional, ela é proporcional à altura, quanto mais alto, mais energia. E vimos a energia potencial elástica, né, que vai estar relacionada aí à a força de resistência que vem lá da lei de Hooke, beleza? Então, agora, energia cinética. A energia cinética, como eu falei para vocês, é uma energia que está relacionada ao movimento, tá? E quando a gente fala de movimento, naturalmente a gente fala também de quê? De velocidade. E aí, nós vamos ver aqui que a velocidade, ela vai ser diretamente proporcional à energia cinética e, claro, ainda elevada ao quadrado, ó, veja só. A energia cinética é igual à massa, que nesse caso aqui, nesse tipo de movimento, essa massa vai ser constante, vezes a velocidade ao quadrado. Então, o que é que significa esse quadrado para a gente? Vamos lá. Se eu dobrar a velocidade, eu vou ter o quê? 4 vezes mais energia. Se eu triplicar a velocidade, 3 ao quadrado, 9. Eu vou ter 9 vezes mais energia, tá? Então, quanto maior a velocidade, mais energia cinética eu vou ter, e isso numa proporção aí elevado ao quadrado. E, novamente, né, gente, isso faz muito sentido. Imagine que você está andando de bicicleta e colide com um muro com uma velocidade de, vamos lá, meio metro por segundo. Você vai ter um resultado. Agora, se você tiver a 10 metros por segundo, ou seja, a cada segundo você se deslocar 10 metros, que é uma velocidade bem maior, você já vai ter, a sua colisão já vai ter outro resultado, não é verdade? Então, veja só que a energia cinética ela é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado. Pois bem. Aí nós vamos ter aqui um cálculo um pouquinho maior, lembrando que, se eu não me engano, essa equação também já expliquei ela lá no SIGA para vocês. Então, vamos lá. Nós já sabemos, nós já aprendemos que trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Ninguém vai esquecer mais, porque nós já repetimos muito, né? Ninguém vai esquecer. Ok, mas como é que eu calculo força, tá? Como é que eu calculo força? Lembrando que a gente está falando aqui de movimento, tá? A gente não está falando nem de altura mais, porque isso ficou lá na parte da gravidade, nem estamos considerando nenhuma força elástica, tá? Imagine aqui uma bola
que foi lançada aí com uma determinada velocidade. Nós temos as 3 leis de Newton. Com certeza, se vocês não estudaram detalhadamente aqui no curso, vocês estudaram no ensino médio. Aí você vai dizer, ai, professora, não lembro de nada. Veja só, nós temos 3 leis, tá? De Newton. A primeira lei, que é que ela diz? É a lei da inércia. Todo corpo tende a permanecer no seu estado de movimento ou de repouso, a menos que atue sobre ele uma força resultante não nula. Aí você vai dizer, não entendi nada. Vamos por exemplo, tá? Imagine que o curso de vocês ganhou uma viagem para Fortaleza, e aí vocês foram aí nessa viagem, a viagem de formatura. Se o motorista, de repente, frear o ônibus, imagine que o ônibus está ali a 100 quilômetros por hora. De repente, ele dá uma freada e a velocidade diminui bruscamente. Com essa diminuição, vocês, né, todos os que vão estar ali dentro do ônibus, vão tender o quê? A cair para trás ou para frente? Naturalmente, os nossos corpos, né, eles vão se lançar para frente. Por quê? Porque como o ônibus estava ali a 100 quilômetros por hora, os componentes do ônibus também vão estar com essa mesma velocidade. Claro, está todo mundo se movendo ali junto com o ônibus, imagine todo mundo ali sentadinho. Então, quando o ônibus é freado, a gente tende a continuar naquele movimento que a gente vinha de 100 quilômetros por hora. É por isso que nós somos lançados para frente, que é diferente de quando o ônibus freia, tá? Freio não, quando o ônibus acelera. Se o motorista acelerar de uma vez, o seu corpo também vai tender a continuar naquele estado de movimento que vinha. Então, ele vai, o quê? Tender a ir para trás. Então, nós temos aqui a lei da inércia. E vale lembrar, gente, já que nós já estamos falando disso, vamos recapitular, né? Que a inércia, ela é proporcional à massa, tá? Quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Então, mais difícil vai ser mudar o estado de movimento daquele corpo. E aí, você pode usar como exemplo, por exemplo, né, você prefere o quê? Você quer empurrar uma moto ou você quer empurrar uma bitrem? Qual é a que vai ser mais fácil de mudar o estado de movimento? É óbvio que vai ser aquele que tiver menor massa, não é? Então, guardem essa informação, né? Primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, que é o que nós vamos considerar aqui para a gente. O que é que diz essa lei? Que a força é igual à massa vezes a aceleração, tá? Então, a força, ela vai ser proporcional à massa e também vai ser proporcional à aceleração. E, por fim, né, já que nós chegamos até aqui, a terceira lei é a lei da ação e reação. Toda força de ação vai gerar uma força de reação, que vai ser uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Aqui a gente poderia passar 1 hora falando sobre isso, né? Por exemplo, lá no início da nossa aula, a gente falou sobre campo gravitacional, né? Veja só, não é só a gente que atrai o planeta Terra, ou melhor, não é só o planeta Terra que atrai a gente, nós também que temos massa, também atraímos o planeta Terra, e é numa força de mesmo módulo, tá? Se a gente tiver tempo, eu vou gravar uma aula falando sobre essa questão para vocês, mas vamos focar aqui no nosso assunto. Vamos voltar para cá, né? Nós já viajamos muito. Trabalho vai ser igual, vamos lá. Quem é a força? Lá da segunda lei de Newton, você já sabe. Força é a massa vezes a aceleração, tá? Vezes o deslocamento. E aí, queridos, nós vamos considerar um movimento aqui que o vetor de deslocamento esteja na mesma direção da força, tá? Para ficar mais fácil, imagine aqui, ó, a gente tem o bloquinho lá do começo da aula, tá? Só que agora a força, ela não está atuando na diagonal, ela está atuando aqui, ó, na horizontal, naturalmente,
Se uma situação aqui que não tem força de atrito, esse bloquinho ele vai realizar aqui um deslocamento também na mesma direção e no mesmo sentido, portanto, o ângulo é zero e o cosseno de zero é 1, tá? Pois bem, então a gente está aqui com a expressão trabalho é igual a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento. E aí, nós temos aqui esse elemento, aceleração e deslocamento, tá? Nossa aula já foi bem mais da metade, tá, gente? Não se preocupem, já todo mundo vai ficar tranquilo, né, para curtir o resto do sábado. Então, vamos lá. O que vai ser para a gente aqui essa aceleração vezes o deslocamento? Aí a gente vai voltar mais um pouquinho e vamos lembrar o quê? Que a velocidade final ao quadrado, até vou colocar aqui, ó, do lado. A velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição. Aí você vai dizer, professora, de onde é que veio isso? Isso aqui, gente, a gente estuda lá em cinemática. Essa equação, ela é conhecida como equação de Torricelli. É uma equação bastante útil, uma vez que ela vai ser a única lá da cinemática que não tem tempo. Eu consigo, notem, né, que a gente não tem o t aqui na equação, então, eu consigo trabalhar aí com a variação do espaço e a variação da velocidade sob uma aceleração constante, né, sem necessitar do tempo. Então, notem que essa variação do espaço, esse ΔS aqui, na verdade, ele representa para a gente espaço. E espaço para a gente, na primeira equação, a gente usou D. Então, vou colocar aqui também, tá? D. Então, se a gente isolar aqui essa aceleração vezes esse deslocamento, como é que vai ficar? Vamos lá, bem devagarinho, para ninguém se confundir. Se você tem muita dúvida, vamos imaginar que você tem muita dúvida. Copia a equação invertendo os elementos. Ó, como é que vai ficar? V0 ao quadrado mais 2A vezes D é igual a V ao quadrado. Note que eu não mexi em nada, eu apenas copiei a equação espelhando, invertendo os elementos. Aí você vai dizer, professora, mas não tem que mudar o sinal? Ó, como a gente mudou todo mundo simultaneamente, o que é que aconteceria? Ficaria menos 1 em ambos os lados, aí você multiplicaria por menos 1 e voltaria a ser o que era. Ou seja, quando a gente inverte a equação inteira simultaneamente, não precisa mexer nos sinais, ok? Então, vamos lá. O objetivo é isolar a aceleração vezes o deslocamento, né? Que a gente quer isolar para poder substituir ali na outra expressão. Então, vamos lá, 2A vezes o deslocamento vai ser igual à velocidade final ao quadrado, e esse elemento aqui, ó, V0 ao quadrado, como é que ele vai passar pela igualdade? Toda vez que passa pela igualdade, você tem que inverter a operação. Se ele está somando, ele passa agora o quê? Subtraindo. Pronto, agora a gente tem que eliminar esse 2 aqui, ó. 2 está multiplicando. Qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, a aceleração vezes o deslocamento vai ser igual a v ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2. Agora que a gente fez tudo isso, vamos só substituir aqui na nossa primeira expressão. Trabalho vai ser igual a massa vezes... Quem é a aceleração vezes o deslocamento? A aceleração vezes o deslocamento vai ser o quê? V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2. E isso aqui, meus queridos, ó, vejam a semelhança aqui com a energia cinética. A energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Então, se porventura, vamos supor que é um movimento onde a velocidade inicial é zero, ele parte do repouso, esse elemento aqui, ó, o V0, ele já se anularia. Então, veja que o trabalho, ele está sendo igual ao quê?
ele é igual à variação da energia cinética, que é o que nós temos aqui, ó, nessa expressão. Pois bem, pois bem. Então, vamos seguir aqui, ó. Então, nós temos aqui as equações que nós determinamos nessa aula. A gente tem aqui que o trabalho ele vai ser igual à variação da energia cinética. Também vai ser igual o quê? A menos a energia potencial, essa expressão aqui a gente encontrou tanto na parte de energia potencial gravitacional como de energia potencial elástica. Então, vejam que a gente pode igualar essas duas expressões, uma vez que ambas falam de trabalho. E aí a gente tem que a energia cinética mais a energia potencial vai ser igual ao quê? Igual a zero. Mas o que isso significa, né? Porque não adianta nada a gente olhar para essas equações todas e não saber o que significa. Significa o quê? Que a energia, ela está o quê? Se conservando. À medida que uma decai, a outra aumenta, e o sistema ele vai se equilibrando. Então, nós temos aqui que em sistemas conservativos, a energia potencial pode se transformar em energia cinética e vice-versa, mas a soma das duas permanece constante. E aí a gente volta lá para aquilo que vocês estudaram, talvez até viram primeiro no ensino fundamental, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí, isso é muito aplicável aqui a esse assunto que a gente está vendo. Então, agora a gente já está na reta final da nossa aula, tá? Não se preocupem, estamos quase chegando ao fim. Aqui a gente vai falar sobre exemplos, né, de forças, de sistemas conservativos. Aqui a gente tem o sistema massa-mola, que foi o que nós já falamos no início da aula. Ó, então, veja só. Aqui, a gente tem a posição de equilíbrio. Essa linha tracejada é a posição de equilíbrio da mola, tá? Então, imagine que a gente pegou aqui uma esfera e a gente foi comprimindo essa esfera aqui em direção à mola. O que é que vai acontecer? Vai surgir uma força que a gente já viu que essa força vem de onde? Lá da lei de Hooke. Essa força, ela vale o quê? Menos Kx, que é menos a constante da mola, vezes o quê? Vezes a compressão. Aqui, no caso, é compressão porque ele está comprimindo. Olha aqui o X aparecendo. Quanto maior for esse X, maior vai ser a força elástica, não é verdade? Então, quando eu soltar essa bola aqui, a mola, ela vai começar a voltar para a posição de equilíbrio. Então, ó, analisando aqui, a gente vai ter a diminuição do X, então eu diminuo o quê? A energia potencial elástica. Professora, eu já esqueci. Ó, a energia potencial elástica é Kx ao quadrado dividido por 2, né? Então, veja só, quanto maior for esse X, deixa eu mudar a cor, porque senão vai ficar bagunçado. Mais do que o que já fica. Ó, quanto maior for esse X aqui, maior vai ser a energia, né? Então, quanto mais ele comprimir, mais energia vai adquirir. Quando ele soltar, a mola volta para a posição original, ou seja, esse X, ele vai diminuir, vai chegar a zero, porque ela fica no seu comprimento da posição de equilíbrio, e essa energia, ela vai ser transformada. Por que eu sei que ela vai ser transformada? Porque a bola, ela vai adquirir uma velocidade. Então, a gente vai ter transformação de energia potencial elástica em energia cinética. Lembrando que a energia cinética, ela está relacionada ao movimento. Então, veja só, que a bola, ela vai apresentar aqui uma velocidade. Então, eu tive transformação de energia. E aqui a gente tem um exemplo da parte gráfica, tá? Olha só, a energia mecânica é essa linha tracejada aqui de cima. Notem que ele está expressando aqui o quê? Que a energia mecânica, ela é constante, ó, queridos. Veja só, que aqui é a energia mecânica, ela está nessa reta tracejada, então ela é constante. E aí ela vai estar aqui atuando através da transformação entre a cinética e a potencial elástica. Imaginem que esse bloco, tá, nessa primeira figura, ele está totalmente preso à mola, é diferente daquela situação da esfera. Então, como ele está fixo na mola, e a gente vai considerar que não tem atrito, ou seja,
esse bloco ele vai se deslocar sem perder energia, é como se ele tivesse assim sobre o gelo, tá? Ele vai deslizar sem perder nada de energia. Então, numa situação como essa, né, que é uma situação ideal, mas fica mais fácil a gente entender se a gente analisar por aqui, imagine aqui, ó, na figura A, o que é que ele fez? Ele esticou, né, esticou ali a mola. Então, quando ele esticou, a mola, ela sofreu essa variação aqui, ó, variação X. E a gente já sabe, né, que vai surgir o quê? Energia potencial elástica. Então, quando eu soltar esse bloco, ele vai passar pela posição de equilíbrio e ainda vai um pouquinho mais além. Por quê? Porque eu estou transformando a minha energia, né, a energia potencial elástica em energia cinética. E aí eu vou ter esse movimento aqui que vai acabar se tornando um movimento oscilatório, que é um movimento que provavelmente vocês vão ver posteriormente, tá? Então, entendam que, né, você vai dizer assim, professora, mas o que é o principal aqui desse slide? O principal é que a energia, ela se conserva, tá? Então, você vai ter todo o tempo, enquanto a energia potencial, ó, analisando aqui, a linha azul é a energia cinética. Enquanto a energia cinética for máxima, a energia potencial potencial elástica vai ser mínima. E à medida que uma desce, a outra sobe, porque elas estão, né? Elas estamos num sistema conservativo. Então, veja aqui um outro exemplo. Ó, nós temos aqui a moça atirando uma flecha. Então, veja que nessa primeira imagem, a gente vai ter energia potencial elástica. E aí, quando ela solta a flecha, essa flecha ela vai ser lançada, né? Obviamente, ela vai adquirir uma velocidade, então a gente vai estar transformando energia potencial elástica em energia cinética. Claro que, numa situação como essa, não é uma situação ideal. A gente sabe que vai ter resistência do ar, né? Nós temos vários elementos aqui que vão fazer com que essa flecha, ao decorrer do instante que ela saiu ali do elástico, ela vai começar a perder velocidade. Enfim, mas não é que essa energia esteja sendo destruída, ela está sendo sempre transformada. Bom, e aí, só para fechar a ideia de forças conservativas, nós temos aqui, falando ainda, né, sobre o trabalho da energia potencial gravitacional. Notem que, por exemplo, para mover essa bolinha do ponto A até o ponto B, o trabalho que ela vai realizar vai independer da trajetória. Tanto faz ela se deslocar pelo ponto D, que é essa linha azul, ou pela linha vermelha. Por quê? Quando a gente diz que o trabalho da força gravitacional vai ser igual a mgh, e notem que agora vai ser positivo, porque a bolinha está descendo, né? Como ela está descendo, a gente vai ter cosseno de zero, que é igual a 1. Naquela situação, no começo da aula, a massa estava subindo, por isso que o trabalho era negativo. Então, esse H aqui, tem muito aluno que confunde, gente. Esse H é em relação ao ponto, a altura do ponto até a superfície do planeta. Então, o que vale aqui para a gente é o desnível, porque a gente está considerando a força gravitacional. Então, independente de qual caminho essa bolinha percorrer, se é o vermelho ou se é o azul, o trabalho vai ser o mesmo. Olha só, forças conservativas realizam um trabalho que independem da trajetória, dependendo apenas dos pontos inicial e final. Então, independente de qual caminho ela vai seguir, o ponto final dela vai ter esse nível aqui, enquanto que o ponto inicial vai ter esse. Então, muito cuidado, tá? Quando for calcular o trabalho da energia potencial gravitacional. Então, o sistema conservativo é aquele onde somente as forças conservativas realizam trabalho. E aí, a gente tem aqui, né, a nossa equação completa, que é a que fala sobre a energia mecânica total, que ela está associada ao movimento e à posição, veja só. A energia mecânica, ela vai ser igual à energia cinética, mais a energia potencial gravitacional, mais a energia
potencial elástica. Isso, claro, essa equação é para a gente determinar a energia mecânica total. Então, essa energia ela vai ser o somatório de todas essas outras modalidades que nós estudamos até então. Aí a gente tem aqui alguns exemplos, né, do que seriam sistemas não conservativos, porque a gente viu que em sistemas conservativos, a gente vai ter ali enfim, gente, eu tô começando a me desconcentrar, tô um pouquinho cansada, mas vai dar certo. Ó, sistemas não conservativos. A gente tem aqui, por exemplo, um carrinho descendo uma rampa com atrito, tá? Por quê? Porque ali ele vai ter uma dissipação de energia em forma de atrito, então não vai se conservar, a energia ela não vai, uma parte dessa energia ela não vai ser útil, certo? Segundo, bloco deslizando sobre uma superfície rugosa, aqui a gente também vai ter a presença do atrito, a freada de um carro. Na verdade, esses três exemplos aqui, eles se baseiam em atrito, tá? E é graças à força de atrito, né, cabe a gente falar sobre isso, que o deslocamento ele é realizado. Por exemplo, nós não conseguiríamos caminhar ou andar de carro se não existisse atrito. A gente simplesmente ia deslizar e não ia conseguir sair do lugar. Então, vejam que é uma força que ele vai caracterizar um sistema não conservativo, é uma força que vai causar, de certa forma, o desperdício de energia, mas, na verdade, ela é extremamente útil, tá? Sem ela, a gente não conseguiria realizar várias atividades. Bom, então, aqui a gente tem um exemplo, tá, de conservação da energia. Então, vamos aqui, ó. Toda vez que vocês forem resolver uma aula de física, ou melhor, uma questão de física, o ideal é que vocês coletem os dados cuidadosamente, tá? Porque muitas vezes você não está lembrando da equação que vai ser utilizada, mas se você analisar os dados que você tem, pode ser que você consiga resgatar na sua mente a equação necessária, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, uma esfera sólida homogênea de massa 0,8 quilogramas é abandonada do ponto a 4 metros de altura do solo em uma rampa curva. Uma mola ideal de constante elástica K, 400 newtons por metro, é colocada no fim dessa rampa, conforme o desenho abaixo. A esfera colide com a mola e provoca uma compressão. Então, a esfera vai descer, no que ela desce, ela bate na mola e vai fazer uma compressão ali na mola. Aí diz, desprezando as forças dissipativas, então a gente vai desprezar atrito, resistência do ar, considerando a intensidade da aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e que a esfera apenas desliza e não rola. A máxima deformação sofrida pela mola é de... Bom, então vamos traduzir aqui. A esfera, ela foi abandonada, então ela começa o movimento com a velocidade igual a zero. Como ela tem um desnível em relação ao solo, ela vai ter o quê? Energia potencial gravitacional, tá? Então, essa energia potencial gravitacional, ela vai começar a diminuir à medida que a bola começa a cair. Por quê? Nós vimos que energia potencial gravitacional é igual a mg H, né? Então, à medida que eu diminuo essa altura, a energia potencial gravitacional diminui. Porém, ela vai começar a adquirir o quê? Velocidade. Então, a gente vai dizer que a energia potencial gravitacional, ela vai se transformar em quê? Em energia cinética. E como é que eu transformo a energia cinética? Ah, e detalhe, né? Ele fala aqui que ele quer saber a deformação da mola, tá? Então, ela vai se transformar em energia cinética e depois ela vai colidir com a mola. Então, veja só, ela passa de potencial gravitacional para cinética e depois de cinética, ela vai se transformar em quê? Em energia potencial elástica. Como a gente não tem nenhuma força dissipativa, ela vai se transformar
aí integralmente. Ele não fala aqui, mas subentende-se, né, que quando ele amassar a mola, ela vai chegar até a velocidade zero, né? Ela vai chegar a parar em algum momento, que vai ser ali a compressão máxima que a mola vai sofrer. Então, a gente tem uma conservação da energia, e vai ter uma transformação integral, né? Então, vai passar de energia cinética para energia potencial elástica. Então, vamos lá. No início, o que é que você faz? Você vai coletar os dados. Então, vamos lá. Massa 0,8 quilogramas. É a massa da esfera. Ela inicia com uma altura de 4 metros. Ok. Aí ele falou o quê? Que quando ela colidir com a mola ela vai ter uma constante de 400 newtons por metro. E falou também para a gente considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ok, então vamos lá. A energia potencial gravitacional vai ser o quê? É a massa vezes a gravidade vezes a altura. Substituindo, energia potencial gravitacional é igual massa da esfera, 0,8. Gravidade, aceleração da gravidade vale 10. Qual é a altura que ela se encontra, né? O desnível, 4 metros. Então, a energia potencial gravitacional vai ser igual 0,8 vezes 10 é igual a 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 4, 32. Então, aqui nós temos 32, lembrando que Joule é representado com J maiúsculo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 32 joules de energia, tá? E essa energia, ela vai se transformar em energia potencial elástica, né? Então, vamos aqui. Como é que eu calculo energia potencial elástica? Energia potencial elástica vai ser igual a kx ao quadrado, ou menos kx ao quadrado, dividido por 2, tá? Então, a energia potencial gravitacional, não, elástica, vai ser igual. Quem é o K? Lembrando que esse menos aqui é para indicar que o sistema, né, a força ela é conservativa, então vai estar sempre retornando à posição de equilíbrio. Então, a energia potencial vai ser igual a K. Quanto é que vale o K? 400 vezes quem é o X? É o que a gente quer saber. Nós estamos tentando determinar a deformação da mola sobre 2. E notem que essa energia potencial elástica aqui, ela tem que ser igual a quanto? Ela tem que ser igual a 32, porque é justamente esses 32 joules que vão se transformar, certo? Então, vamos lá. Mais uma vez, se você tem dúvida em relação a manipular a equação, o que você faz? Ó, a gente sabe que a incógnita tem que ficar do lado esquerdo. Então, você pode espelhar a equação, que no caso seria copiar ela invertida. Então, vamos fazer aqui, ó, 400 vezes x ao quadrado sobre 2 é igual a 32. Notem que eu não alterei nada, só espelhei a equação. 400 dividido por 2 é igual a 200. Então, a gente vai ficar com 200 vezes x ao quadrado é igual a 32. 200 está multiplicando. Então, como é que passa pela igualdade? Passa dividindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 32 dividido por 200. Ah, tá, gente, ó. Vejam só, aqui tem uma. Não, mas tá certo, porque se a gente tivesse passado 2 primeiro, ia ficar 64 sobre 400, que é o mesmo que 32 sobre 200, tá? Só que, na verdade, eu vou fazer aqui uma pequena alteração, porque a gente tem raiz exata se a gente fizer aqui dessa outra forma, tá? Ó, vejam só. Voltando aqui, o 2 está dividindo, como é que ele passa? Multiplicando. Então, x ao quadrado vai ser igual a 32 vezes 2, que dá 64.
Agora sim, o 400 que estava aqui multiplicando, ele vai passar dividindo. Perceba que tanto 64 como 400 tem raiz. Então, x ao quadrado é igual a raiz de 64, a gente tem o quê? 8. E a raiz de 400, a gente tem o quê? 20. Então, x vai ser igual a 8 dividido por 20, que vai dar aqui 0,4. Lembrando, gente, que todas essas anotações eu vou colocar para vocês no Siga, tá? Zero, porque eu sei que é muita informação, a gente está trabalhando muita informação em pouco tempo. Então, o que é que isso significa? Significa que nessa situação aqui, quando a bola chegar na mola, ela vai comprimir a mola por 0,4 metros, ou seja, seriam aí 40 centímetros. Bom, agora a gente vai falar sobre o momento linear, porém a gente não vai se aprofundar muito, então não se preocupem que a aula já está se aproximando do fim, tá? Embora eu fale muito mais, já está mais perto. Então, vamos lá, momento linear. O momento linear é uma grandeza vetorial, ou seja, ela precisa de módulo, direção e sentido, né? Então, ela traduz a medida do movimento de um corpo combinado à sua inércia, com sua dinamicidade e velocidade. Cientificamente, o momento linear, ele define a resistência que um corpo em movimento oferece para alterar o seu estado de movimento. Então, veja só, quanto maior for o movimento linear, maior será a resistência desse corpo de ter o seu movimento alterado. E como é que a gente vai calcular ele? É a massa, tá? Lembrando que essa massa tem que estar em quilogramas, vezes a velocidade, que a gente vai trabalhar com metro por segundo. Bom, então, imagine aqui a seguinte situação, né? Nós temos aqui um carro e uma moto. Mesmo que ambos estejam a uma mesma velocidade, vamos supor que os dois estão a 60 quilômetros por hora. Mesmo que eles estejam a uma mesma velocidade, qual dos dois vai ter mais dificuldade para mudar o seu estado de movimento? Vamos supor que apareceu um animal na pista e o motorista precisa frear, precisa chegar à posição de repouso. Qual dos dois vai ter mais dificuldade ou qual dos dois vai precisar aí de uma frenagem maior? Claro que vai ser o quê? Que vai ser o caminhão. Por quê? Porque ele possui uma massa maior. Veja, a quantidade de movimento vai ser a massa vezes a velocidade. Então, como ambos estão a uma mesma velocidade, o que vai ficar para determinar é justamente essa diferença da quantidade de massa. E aí a gente pode falar como exemplo a questão, né, dos veículos pesados. Os veículos mais pesados, eles precisam ter um controle maior, né, em relação à velocidade. É comum a gente ver, por exemplo, o caminhão, esse veículo possui velocidade máxima de 80 quilômetros por hora. Por quê? Se você já tem um veículo que naturalmente tem uma massa bem expressiva e ele já tem ali uma carga, ou seja, além da própria massa dele, ele vai ter ali uma outra massa na sua carga que vai se somar, ele vai adquirir o quê? Uma grande quantidade de momento linear, ou seja, ele vai ter aí uma certa dificuldade para alterar o seu estado de movimento. Isso vai valer tanto para ele adquirir velocidade, né, altas velocidades, como, claro, para que ele adquira o repouso. Então, se ele está com a sua carga muito pesada, ele provavelmente não vai frear com facilidade, tá? É justamente por isso também que esses veículos mais pesados, eles têm um sistema de freio diferente dos veículos de passeio. Bom, e aí vamos falar sobre o impulso, que o impulso também é uma grandeza vetorial física, que ele mede o efeito de uma força F aplicada durante um intervalo de tempo, sendo responsável por alterar o momento linear, tá? Então, como é que a gente vai determinar o impulso? O impulso vai ser igual à força vezes a variação do tempo. Então, quanto mais tempo ou melhor, deixa eu colocar aqui no outro slide para a gente ver direitinho. Nós temos aqui, né, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento,
Então, veja só, em situações de acidente, tá? Quanto mais tempo você tiver de contato da força, menor será a força média. Ó, quanto mais tempo, menor será aqui a força média, certo? E qual é a importância disso? Veja só, se você tem um impacto, por exemplo, em uma parede, aquelas paredes de contenção, por exemplo, a gente tem até aqui uma imagem, por exemplo, essas paredes aqui que são feitas de pneus. O que é que vai acontecer? Por mais que ele esteja, né, ali realizando uma colisão, a gente vai ter um tempo de contato maior. E aí, ó, analisando aqui, ó, impulso é igual a força vezes a variação do tempo. Se eu aumento esse tempo de contato, eu diminuo aqui a força média. Então, vamos trocando aqui de palavras, você vai ter aí um impacto menor, você vai ter menos estragos. É totalmente diferente, por exemplo, de bater numa parede de tijolos, porque ali, quando você colide com uma parede de tijolos, você vai ter um tempo de contato muito pequeno, né? A força, ela vem, ou melhor, a massa vem, bate com a parede, e ali, em milésimos de segundo, a parede quebra, enfim. A força média, ela vai atuar ali num tempo muito curto. Então, a gente observem aqui, se você diminui o tempo de contato, né, o tempo de atuação da força, você vai aumentar a força média. Então, é justamente por isso que nessas pistas de corrida eles utilizam esse tipo de barreira, né, que é justamente, né, explicando fisicamente, ele está o quê? Aumentando o tempo de atuação da força para diminuir o impacto. E para fechar, né, vamos resolver aqui esse exemplo, é a última, acho que é o último slide, tá? Em uma superfície horizontal sem atrito, um bloco A de massa, ó, vamos lá, massa de 2 quilogramas, move-se com velocidade de 4 metros por segundo. Então, esse bloquinho, ele já está aqui se movendo com 4 metros por segundo. E colide frontalmente em um bloco B de massa 1 quilograma. Então, aqui, ó, a gente tem A, tá? Vamos separar para ficar fácil de compreender. A massa do bloco B vai ser igual a 1 quilograma. E o bloco B, ele está inicialmente em repouso. Se ele está em repouso, a velocidade vai ser igual a zero. Após a colisão, o bloco A passa a se mover com velocidade de 1 metro por segundo. Então, aqui, gente, ó, a gente está usando zero para indicar a inicialidade. No início, o A vinha com 4 metros por segundo. Depois que ele colide, então, eu vou dizer aqui, eu botei V0A para a velocidade inicial de A, agora eu vou colocar VA para a velocidade final. Então, ele passa a se mover com 1 metro por segundo no mesmo sentido inicial. Determine a velocidade do bloco B após a colisão. Tá. Agora, vamos traduzir isso aqui, ó. Imagine que a gente tem aqui uma pista, enfim, temos aqui uma superfície. Aí, veja só, temos dois bloquinhos. O bloco B, ele está em repouso, e o bloco A, ele vem aqui, né, se movendo desembestado com uma força de 4 metros por segundo, certo? Quando o bloco A bater no bloco B, o bloco A, ele vai continuar se movendo na mesma direção e sentido, só que ele perde velocidade, ele vinha com 4 e agora ele fica com 1 metro por segundo. E a pergunta é, qual vai ser a velocidade do bloco B? Ó, gente, o movimento, a quantidade de movimento, ela vai se conservar. Então, a quantidade de movimento que eu tenho antes, ela vai se conservar nessa situação, tá? Por quê? Porque eu não tenho forças dissipativas, eu não tenho atrito, ele não falou aqui de forças dissipativas. Então, no início, como o B está em repouso, só há quantidade de movimento para o bloco A. Então, vejam só, como é a quantidade de movimento? A gente viu que é a massa vezes a velocidade. Então, vamos aqui, ó, no início,
eu vou ter o quê? A massa de ar, que é 2, vezes a velocidade inicial de ar, 4. Não vou considerar a quantidade de movimento de B, porque ele está em repouso, e eu sei que se eu pegar a massa dele e multiplicar por zero, vai dar zero, tá? Então, até poderia colocar aqui, ó, mais zero vai ser igual à quantidade de movimento final. No final, eu vou ter o quê? Eu vou ter o corpo A, então, a massa de A, 2, vezes a velocidade de A, ó, como está no mesmo sentido que vinha antes, o sinal se mantém. Vou manter o mesmo sinal positivo, eu tô considerando para a direita como positivo, tá? Mais a quantidade de movimento final de B. B tem massa de 1 quilograma, vezes a velocidade final dele, que a gente não sabe. VB. Pronto. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. Vai ser igual. 2 vezes 1, 2. 1 VB mais 1 VB é igual a VB. Então, vou isolar o VB, tá? Então, vai ficar assim, ó, bem devagarinho, para ninguém se sentir desprezado. Ó, invertendo aqui a equação, vai ficar VB mais 2 é igual a 8, tá? Esse 2 está positivo, como é que ele passa? Invertendo o sinal. Então, VB é igual a 8 menos 2, e a velocidade B é igual a 6 metros por segundo. Ó, queridos. Eu sei que é muita informação, né, mas eu estou aqui para ajudá-los. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Não percam as atividades que estão disponíveis lá no SIGA, tá? Eu conto aí com a participação e empenho de todos vocês. E estou aqui na torcida, vai dar certo. Deixa eu liberar aqui o áudio, né? Vai que alguém quer falar alguma coisa. Alguma dúvida? Parece que não, né? Tá todo mundo em silêncio. Bom, gente, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente vai estar encerrando por aqui. Lembrem-se de colocar. Pronto, Francisca, fique à vontade. Não, professora, cliquei sem querer. Ah, sim, tudo bem. Gente, é isso, tá? Contem comigo, não esqueçam das atividades. E se ninguém, que bom. É assim mesmo, ó, pessoal. A gente só evolui se a gente se desafiar, tá? Muitas vezes a gente começa a estudar uma coisa, aí fica, não, é muito difícil, não vou entender. Mas você só evolui se você se desafiar, se você for atrás, se você persistir, tá? Então é isso, gente. Se ninguém tem nenhuma dúvida, foi um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima. Um ótimo restinho de sábado aí para vocês. Ok? Adorei, apesar que ninguém falou nada, mas adorei estar aqui com vocês, viu? Foi ótimo, pessoal. Muito obrigada. Só um instante, professora. Acho que é a Valdene, ela colocou dúvidas. Se você tem alguma dúvida, Valdene, fale agora. Exatamente, essa é a hora. Fica mais fácil assim ao vivo, né? Você tem que desligar seu microfone aí, ou ligar, aliás, seu microfone aí para a gente ouvir. Sim, o fórum, né? Ok. O fórum, gente, é para vocês interagirem, tá? Para vocês, na verdade, eu não estou nem me lembrando mais o que foi que eu pedi, mas eu acho que foi para analisar imagens e discutir situações do cotidiano sobre conservação da energia, se eu não me engano. Oi, professora. O fórum, a senhora pede para analisar uma imagem e falar sobre alguns conceitos, né, e relacionar com situações cotidianas. Isso. Então, gente, na verdade, vocês apenas vão conversar ali no fórum
sobre situações, né, de conservação da energia. E vocês também podem mencionar, por exemplo, situações de, por exemplo, energia potencial gravitacional, energia potencial cinética, enfim, o fórum ele é uma avaliação informal. A ideia é que vocês discutam sobre o assunto, lembrando que ele é avaliativo, tá? Se eu não me engano, ele vale 2 pontos. Então, é muito importante que vocês interajam lá no fórum. Quem não tiver tutor presencial, né, que a gente sabe que temos aí as turmas que são por fora, né, não estão exatamente ligadas a nenhum polo, vocês também podem tirar a dúvida com o tutor à distância. Deixa eu ver aqui. Muito obrigada, Francisco. Olha só, lá no fórum a gente tem o seguinte, trabalho em energia mecânica no cotidiano, descrição. A imagem abaixo representa a situação do cotidiano nas quais ocorrem transformações de energia e realização de trabalho. Onde ocorre a realização de trabalho, quais tipos de energia, pronto. Então, vocês vão analisar na imagem, vão determinar onde está ocorrendo o trabalho, de que forma é que esse trabalho está surgindo, lembrando que, para ter trabalho, você precisa de força, deslocamento, e o ângulo, ele também importa, tem que ser um ângulo diferente de 90 graus. Tá? E aí vocês vão determinar, essa energia que está envolvida, será que é energia potencial gravitacional? Para ser potencial gravitacional, preciso ter altura, preciso ter um desnível em relação à superfície. Se for elástica, tem que ter uma mola. Enfim, vocês vão analisar e vão discutir sobre isso. E aí vocês também podem usar outros exemplos do cotidiano. Vocês vão imaginar, por exemplo, uma situação aqui do dia a dia que eu sei que está envolvendo aí conceitos de trabalho ou de conservação de energia. Aí você vai lá no fórum, né, e aí você vai e faz a sua sugestão. É basicamente isso. Gente, lembrando que essa avaliação, né, a primeira nota, ela é a nota que tem maior peso. E das atividades que eu estou cobrando para essa primeira nota, aqui tem que vale 6, tá? Que está valendo 60% no caso, é justamente a sequência didática, que é a atividade que está aberta atualmente, tá? Ela é para ser feita em grupo, e, enfim, pensei aí para ajudar vocês. Pode falar, Daniele. Eu fiquei em dúvida naquela questão lá do fórum, porque não tem se houve deslocamento, só imagem parada. Aí eu fiquei pensando, se eu sou uma pessoa fraca, como é que vai conseguir mover aquele carro? Cabe a discussão. Aí, no caso, você pode falar isso, vai ter trabalho se tiver deslocamento, mas se essa pessoa não conseguir exercer uma força que seja superior à força de atrito, não haverá deslocamento, portanto, não terá Porque trabalho. também, no meu caso, eu só conseguiria mover aquele carro se ele estivesse em uma descida, porque minha força é pouca. E aí tem um detalhe, né? A força de atrito estática, ela é maior do que a dinâmica. Até você entrar fazer com que o carro entre em movimento, você precisa de uma força um pouco maior. Mas, enfim, mesmo nessa situação que você falou, caberia essa discussão, tá? Explicar cientificamente, por exemplo, na sua opinião, né? Se ele não tiver força suficiente, não vai se deslocar. Então, sem deslocamento, sem trabalho. Mais alguma dúvida, gente? Exercício de mecânica, certo. Pessoal, o exercício de mecânica já foi aberto uma vez para os polos, mas como eu sei que vocês têm dificuldade, pode ser também que a partir da aula de hoje vocês conseguiram compreender melhor e queiram rever o exercício. Eu vou abrir novamente para todos os polos, tá? Mas só até a meia-noite de amanhã, tá bom? Porque senão vai ficar juntando com outras atividades e aí vocês vão se prejudicar. Lembrando que o peso maior da primeira nota vai ser a atividade que está aberta agora, que é a sequência didática, ok? Então é isso, gente. Se mais ninguém tiver nenhuma dúvida. E sobre a atividade que você vai reabrir, no caso eu já enviei a minha,
eu posso reenviar de novo, porque eu deixei Pode. alguma questão branca. Se você quiser alterar, pode sim, porque ela permite o reenvio. Quem teve problema no computador, certo, pode enviar também por e-mail. Eu vou pedir para os tutores passarem meu e-mail para vocês, mas eu acredito que abrindo novamente vai dar certo, né? Por exemplo, até a meia-noite amanhã eu acredito que vai ser possível enviar. Se não, a gente conversa por e-mail, por uma outra alternativa, tá bom? Gente, então é isso. Muito obrigada. E vou me despedir aqui de vocês, para vocês curtirem o final de semana, tá? Pois um cheiro, muito obrigada pela atenção e até a próxima. Até a próxima, professora. Obrigada pela aula. Foi ótimo. Bom Eu final de que semana. agradeço. Obrigada, gente. Tchau, tchau.